Seguimos com destaques internacionais. Donald Trump defende a extinção da Constituição norte-americana. Vamos direto então para os Estados Unidos, falar ao vivo com o Tiago Américo, que está acompanhando toda essa movimentação do ex-presidente. Qual foi a repercussão por aí deste anúncio, Tiago? Bom dia. Olá, Lívia. Boa segunda-feira para você, para o Tiago, para toda a audiência aqui da Jovem Pan News. Aqui, nesta segunda-feira bombástica, digamos assim, nos Estados Unidos, a repercussão foi muito grande dessa declaração feita pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump em sua rede social, dizendo que poderia, inclusive, por conta de alegações, abrir mão da Constituição americana, que é uma carta magna super respeitada por todos os políticos norte-americanos, é uma espécie de sagrada carta, esse documento aqui para os Estados Unidos, e o ex-presidente Donald Trump não teve medo e desafiou partes da Constituição. Tudo isso tem a ver com declarações recentes feitas pelo o novo proprietário do Twitter, que diz que fez uma varredura, um pente fino com relação a alguns documentos, a alguns processos, principalmente ligados às eleições, às últimas eleições presidenciais de 2020, em que teve a vitória o atual presidente Joe Biden. Ele disse que vem encontrando alguns indícios de que alguns candidatos tiveram ali, por parte da censura do próprio Twitter, foram beneficiados ali em algum momento, em que em breve vai revelar algumas dessas informações, desses documentos do Twitter, assim como lá atrás foi acusado o Facebook de ter feito um apoio para determinados candidatos nas primeiras eleições em que teve o ex-presidente Donald Trump como vencedor daquelas eleições. Em todas as campanhas políticas sempre se movimentam essas possibilidades e isso faz parte do jogo político, segundo ainda alguns analistas políticos e econômicos aqui dos Estados Unidos. Mas durante essa declaração feita pelo ex-presidente Donald Trump, ele disse que houve fraude mais uma vez, alegou que houve fraude nas eleições de 2020, que ele foi o verdadeiro campeão. Muitos aqui questionam que ele não apresenta algumas provas com relação a isso e por isso que ele vem alegando essas informações dadas pelo Twitter de que houve sim um benefício de alguns candidatos democratas nas eleições por parte da empresa que o Elon Musk vai em breve divulgá-las. E ele falou, abre aspas, o ex-presidente, que partes da Constituição deveriam ser abandonados para resolver este problema. E ele continuou ainda dizendo que a extinção de todas as regras, regulamentos, artigos, incluindo os da Constituição, deveriam ser revistos. Obviamente que isso aqui nos Estados Unidos vem gerando uma grande repercussão. Imediatamente a Casa Branca veio a público e disse, nota que a Constituição americana é um documento sacrossanto de 200 anos em que a liberdade e o Estado de Direito prevalecerão. E continuou essa nota afirmando que não se pode amar os Estados Unidos apenas quando se ganha. Vários outros políticos, incluindo os republicanos, também parecem estar insatisfeitos com essa declaração apresentada pelo ex-presidente Donald Trump. Um deles é o vice-presidente, que era muito alinhado com o Trump e que depois do evento ocorrido no Capitólio acabou se desvencilhando, que é o Michael Pence. Ele disse que todos os candidatos que acabaram, de certa maneira, continuando com esse discurso de não legitimação das eleições presidenciais de 2020, acabaram perdendo essas eleições, as últimas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. Agora, o que mais chamou a atenção foi a declaração do ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, o ultraconservador John Bolton, que expressou seu desconforto com relação a essas últimas declarações de Donald Trump e abre aspas para a declaração dele que foi postada nas redes sociais. Todos os verdadeiros conservadores deveriam se opor à sua campanha para a eleição presidencial de 2024. Vale ressaltar que uma semana após o início das eleições de meio de mandato, Donald Trump anunciou sua pré-candidatura republicana para as eleições dos próximos que vão acontecer, eleições presidenciais nos próximos 2 anos. O que a imprensa americana também vem comentando aqui é que outros políticos conservadores, pelo menos até o momento, preferiram o silêncio dessas declarações bombásticas feitas pelo ex-presidente norte-americano. Lívia.